que chove desde a noite de ontem em Maceió e está chovendo inclusive nesse momento, ao vivo. A gente daqui a pouco vai mostrar imagens também da chuva. A gente vai saber agora qual é a previsão, de fato, para hoje à noite e para amanhã. Vamos ao vivo. Quem está comigo na sala de alerta lá em Semar? Neto Mota está comigo ao vivo na sala de alerta da Semar lá em Jacarecica. Neto, a previsão de fato é que essas chuvas continuem, vai piorar, vai diminuir um pouquinho. Qual é exatamente a previsão aí da Secretaria de Recursos Hídricos de Alagoas? Olha, amor, a gente sabe que desde ontem a sala de alerta da Semar já havia emitido um aviso meteorológico. Esse aviso mudou agora há pouco para alerta, porque pelo menos 20 municípios de Alagoas já monitoram através da Defesa Civil dessas cidades as situações. Municípios que preocupam são os municípios onde há risco de transbordamento de rios e lagoas. Eu estou aqui com o Henrique Mendonça, que é meteorologista da sala da Semar, e vai nos ajudar a entender todo esse cenário. Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta. A gente já nota aqui, pelo menos em Jacarecica, região norte, muita chuva cai aqui, chuva forte. Como é que está esse cenário agora e o que foi que justificou esse alerta emitido agora há pouco? Boa noite. Então, desde o dia de ontem, nós já estávamos monitorando as condições sinóticas, meteorológicas para a ocorrência dessas chuvas no dia de hoje. Isso se confirmou. Emitimos o primeiro aviso meteorológico ontem para a Defesa Civil. Hoje, diante do nosso monitoramento e diante dos volumes de chuva já registrados, nós mudamos o status de aviso para alerta meteorológico, agora no final da tarde de hoje. E esse alerta principalmente atinge essas 20 cidades que já estão sendo monitoradas, né? Explica para a gente por quê. Exato. Os volumes de chuva já registrados, como por exemplo na cidade de Paripueira, onde já choveu 100 milímetros nas últimas 24 horas e já passou dos 60 nas últimas 12 horas. Então, com relação a essa situação, o solo dessas cidades, eles se encontram encharcados, então poderá haver novos deslizamentos de terra, como já aconteceu no final da manhã de hoje em alguns bairros aqui de Maceió, e também com relação ao nível dos rios. Essas chuvas elas estão se concentrando basicamente sobre o rio Mundaú, então isso pode influenciar diretamente a Lagoa Mundaú, por exemplo. Então nós estamos monitorando essa situação também e por isso mudamos o status do aviso para o alerta meteorológico. Inclusive municípios como Marechal Deodoro, por exemplo, Satuba, que a Lagoa Mundaú passa, esses municípios, a Defesa Civil dessas cidades já recebeu também esse aviso. Já toda a Defesa Civil, tanto do Estado como também dos municípios, já estão cientes dessa situação de chuva aqui no estado de Alagoas. Henrique, explica para a gente, na verdade, traduz o que aquele mapa explica também para vocês e vocês emitem através desses alertas. Exatamente. Aqui nós estamos observando a imagem de satélite. Nós observamos muito núcleos convectivos, principalmente próximo à região litorânea de Alagoas, também sobre a região da Zona da Mata, e isso influencia diretamente ao regime de chuva. Então temos muitas chuvas significativas agora nesse momento. Na imagem de cima, a imagem de radar, então é a imagem de baixo transformada em chuva em cima. Então nós observamos bastante chuvas também distribuídas ao longo do litoral de Alagoas e também na região da Zona da Mata. Na imagem do satélite, o que significam essas cores? Porque a gente nota que tem muita região que está em azul, o azul está bem predominante ali no amarelo. São convecções. Quanto mais quente for a cor, mais convecção, mais poder convectivo essa nuvem tem. Então traz com ela bastante chuva, essas pancadas intensas como nós estamos presenciando agora. E a previsão, segundo o último alerta que foi emitido, esse cenário vai até quando? A nossa perspectiva é que essas chuvas elas ocorram ainda no dia de hoje. A partir de amanhã, a nossa perspectiva é que chegue até pelo menos quinta-feira com essas instabilidades vindas do oceano para o continente, trazendo chuvas aqui para a região, principalmente do litoral. Henrique, você está aqui desde as 5h30 da manhã. Explica quais foram as variações que você viu de 5h30 para cá. Então, essa chuva intensificou mais a partir agora do final da tarde, foi quando mudamos o status para alerta meteorológico. Essa chuva, ela impactou de forma direta, principalmente alguns rios, estão subindo e com essa previsão de mais chuva, a tendência é que esses rios cheguem na sua calha o nível e possa ter algum tipo de situação de transbordamento. Então, desde as 5 da manhã até agora, essas chuvas aumentaram de forma significativa, como, por exemplo, na região de Paripueira e algumas outras cidades adjacentes, que choveu mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas, por exemplo. Então, foi muita chuva num curto espaço de tempo.
Henrique, até agora 20 municípios estão aí num alerta máximo. Nas próximas horas, essa lista pode aumentar ou nos próximos dias? Pode sim, principalmente com relação à saturação de solo, por exemplo, de algumas cidades. Então, a tendência é que nós tenhamos ainda chuvas, como eu falei anteriormente, e a nossa perspectiva é que tenhamos sim, principalmente uns acumulados de chuva bem superiores para essa época do ano em algumas cidades aqui de Alagoas. Agora há pouco você falava com os núcleos de defesa civil dos municípios de Alagoas. Além dos núcleos da defesa civil, quais os órgãos que a SEMAR faz esse contato para manter as informações aí públicas? Defesa Civil Estadual e também Corpo de Bombeiros. Nós temos uma ligação muito direta com esses órgãos e eles recebem todas as nossas informações constantemente. Henrique, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, informações importantes em tempo real. A gente acabou de dar aqui um alerta que foi emitido agora há pouco pela sala da SEMAR e a gente vai continuar monitorando a situação que promete aí na madrugada. Vamos tentar saber mais detalhes de como estão os municípios nesse momento, principalmente os monitorados. Lembrando que Portal TNH1, Pajuçara FM e TV Pajuçara seguem aqui na cobertura dessas chuvas intensas em Alagoas. Volto para você. Perfeito, Neto. Eu queria aproveitar o Henrique e fazer a seguinte pergunta, né? A gente teve uma previsão de muita chuva no final de semana que acabou não se concretizando. Muitas dessas chuvas acabaram caindo no oceano. O que está acontecendo agora é uma outra situação, não é? A gente está vendo, inclusive, muita chuva vindo da parte norte do mapa, onde muitos rios nascem. É uma outra situação, essa chuva vem com uma intensidade parecida com a que não caiu no final de semana, caiu no oceano. E preocupa essa questão dos níveis dos rios também? O Edson Moura citou o exemplo do final de semana passado, onde um outro alerta havia emitido, e ele pergunta então se o alerta de agora representa uma situação totalmente diferente daquele alerta que já havia sido emitido, principalmente porque se nota a possibilidade de um alto volume de chuvas perto das nascentes dos rios. É isso mesmo? São situações diferenciadas? São situações diferentes. Aquele alerta da semana passada, por exemplo, ele se concentrou mais basicamente sobre o Oceano Atlântico. Ainda assim, parte dele chegou principalmente na região sul do país, de Alagoas, atingindo cidades como Penedo, Piaçabuçu, algumas cidades do sertão também de Alagoas. Mas hoje, esse escoamento da umidade trazida do oceano para o continente favorece sim esses regimes de chuvas diretamente sobre o litoral e também regiões da Zona da Mata. Se essas previsões se concretizarem, o nível dos rios deve subir até quando? Até mais ou menos em quanto tempo? Em 24 horas, nas próximas 48? Os nossos rios aqui em Alagoas têm um tempo de resposta alto. Então, dá para a gente avisar, por exemplo, com antecedência, algumas cidades do entorno do rio. Mas a tendência, assim, diante do nosso monitoramento, caso haja necessidade de tal aviso, nós iremos fazer em tempo hábil. Muito obrigado, Edson Moura. Eu volto para você e a gente continua aí na cobertura das chuvas. Perfeito. Agradecer ao Henrique, meteorologista aí da sala de alerta, que inclusive está de plantão, né? Assim como toda a equipe também, acompanhando aí o comportamento das chuvas aqui na nossa região. Obrigado, Neto Mota, ao vivo. Vamos continuar acompanhando. Muita atenção. Você que está me acompanhando, né, que de repente está numa área de risco, voltou a chover agora com muita força também. Então, se você mora numa área de risco, está notando alguma coisa diferente, que o solo já está encharcado. Olha, imagens agora, tá? De agora, já aqui na região do Farol, você vê aí como está forte a chuva. Ó, chuva com vento, inclusive, tá? Chuva com vento nesse momento. Imagens ao vivo aqui do lado de fora da TV Pajuçara. Então, você veja como a força da chuva, essa que a gente estava vendo no mapa, se concretiza de verdade, né? E aí a gente consegue ver a situação agora, tá? Então, você que mora numa área de risco ou de repente mora em uma área que alaga bastante, às margens de algum rio, fique atento aos sinais e qualquer necessidade, entre em contato com a Defesa Civil através do 199. Não demore para pedir ajuda, tá? Se alguma coisa está acontecendo, se o nível está subindo demais, se o solo está encharcado demais, procure um local com segurança, peça ajuda, entre em contato com a Defesa Civil, né? Não espere acontecer um pior, não é? Por mais que a gente saiba que muitas pessoas não querem sair de casa, né, com medo de até para onde vão, né, muitas não têm para onde ir, mas entre sair de casa e continuar com risco, né, o ideal é exatamente procurar um lugar seguro, tá? A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações das chuvas.